Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado, quem sonha junto, realiza. Esterbom, é Esterbom. O programa Ponto de Vista com Nelson Freire está no ar. O Ponto de Vista de hoje conversa com o publicitário Tertuliano Pinheiro. Ele coordenou o marketing de 53 campanhas políticas, com 41 vitórias. Ele é ex-secretário de Turismo, Esporte e Ação Social do Rio Grande do Norte. Nós vamos conversar com ele sobre publicidade, comunicação, música, campanhas políticas, segurança e política local e nacional. Meu amigo TP, Tertuliano Pinheiro, que alegria entrevistar você mais uma vez, conversar, bater esse papo tão bacana, que vai ser muito esclarecedor para todos nós, principalmente para quem está nos assistindo, o telespectador e a telespectadora. Quero agradecer por você ter aceitado o convite que eu lhe fiz para mais uma vez entrevistar você. Nelsinho, assim, eu sempre o chamei dessa forma, pela intimidade que temos. Afinal de contas, o telespectador não sabe, mas vai saber agora, já que é para esclarecer. Só do nosso deputado Nelson Freire eu fiz 4 campanhas. E das 4, graças a Deus, todas ele venceu a eleição, chegando inclusive a ser presidente da casa. É uma figura que eu tenho um carinho enorme, um amigo de muitos e muitos tempos, de muitos e muitos carnavais. E eu estou tendo o prazer sempre de revê-lo e, consequentemente, nesse momento, de comparecer aqui para bater esse papo. Estou absolutamente às ordens, meu amigo. Que beleza, que beleza. Agora, você tem um programa na rádio. Sim, 98 chamado FM. Politicando. Sim. Quando você começou, desde quando você tem essa vinculação com o rádio? Com o rádio foi por onde eu comecei. Com 15 para 16 anos de idade, naquela época, a Praia da Ridinha, era o grande point de Natal, era a Pirangi de hoje. E meu pai tinha uma casa lá, naquela chamada litoral, como era o nome, meu Deus, norte, alguma coisa assim. E eu passava para cima e para baixo com os amigos da época, de veraneio, que naquela época se veraneava, né, se saía de Natal em dezembro, se voltava depois do Réveillon. É verdade. Né? Era o verdade. mês inteiro, né? Tempo bom. Tempo bom, tempo leve, livre, tranquilo. E eu me lembro bem que eu, para cima e para baixo, com 15 para 16 anos, com os discos, eu sempre fui roqueiro, você sabe disso, aqueles discos dos Beatles, que é a minha referência, Led Zeppelin, Yes, Pink Floyd, para cima e para baixo com alguns amigos, e João Filinto, irmão de Filinto Rodrigues, tio de Filintinho, me chama e disse, todos me chamavam por Terto, desde a época de colégio marista, né? E ele disse, Terto, você não quer fazer um programa de rádio? Eu digo, não quero. Rádio naquela época em Natal, Nelson, tocava música brega. Não tinha uma possibilidade de você ouvir um Caetano, uma Rita Lee, um Led Zeppelin, não tinha, um Gil, não tinha possibilidade. Você ouvia Lindomar Castilho, Evaldo Braga, Valdir Soriano, era o nível musical das rádios da época, né? Das emissoras de rádio da época. E ele me convoca e eu digo, não topo não. Ele insistiu, eu digo, olha, eu não vou fazer um programa de rádio porque eu não vou tocar o que eu não gosto, eu não faço o que eu não gosto, só faço o que eu gosto. Ele disse, não, mas é para isso mesmo, eu quero buscar esse público que a rádio não tem, que é um público mais seleto, um público mais, não vou dizer sofisticado, mas com gosto mais apurado. Esse é o termo mais correto. E ele insistiu, e eu disse, bom, eu vou ter que falar com meu pai, porque eu não quero, você sabe, eu estudo, e eu não quero atrapalhar, enfim, eu quero ouvi-lo. Aí eu fui lá, conversei, ele terminou aceitando, depois de uma insistência grande, e o próprio João Filinto falou com ele, que eram amigos, enfim, e eu fiquei estreiei aos sábados, às 2 da tarde, das 2 às 4, na Rádio Nordeste. Foi onde eu comecei com 16 anos de idade. Foi onde nasceu o Big Terto? Foi onde nasceu o Big Terto. Meu nome já era Terto, as pessoas não sabem disso, né? E falam o Big Terto de forma aleatória, sem saber a origem. E eu voltava do Rio, eu sempre ia ao Rio, eu tinha família lá, na época tinha tios que já faleceram, mas tinham primos, enfim, e eu era fascinado por Big Boy. Big Boy foi o cara que revolucionou o rádio no país. É um cara que tem história, o cara que fez realmente o rádio acontecer. Botei o Big do Big Boy,
e tentei implementar um programa mais ou menos no estilo que ele fazia, na linha do programa que ele fazia. Chamei um amigo meu de colégio, nessa época eu já estava no CPU, Colégio Pré-Universitário, que era Sérgio Monte, sobrinho de Donivaldo Monte, né? E Sérgio começou comigo. Os discos que nós levávamos para o programa os discos eram dele e meu. Quer dizer, a rádio não tinha aquele padrão musical. E a gente começou e o programa explodiu. Daqui a pouco, com 6 meses, o programa saiu de 2 às 4 para 2 às 6 da tarde. Fiquei com 4 horas. E o ápice do programa foi quando Rita Lee esteve para fazer um show em Natal, né? Isso todo mundo sabe, foi uma coisa marcante, que revolucionou e deu um upgrade completamente, um upgrade geral e restrito ao programa. O Chico vai buscá-la no aeroporto, porque o show dela era num domingo, e ela chegou por volta de 12h, 1h da tarde, mais ou menos. E no caminho do aeroporto, que era em Parnamirim nessa época, ele bota na Rádio Nordeste, pede para ela ouvir: olha, escuta esse garotão aqui, esse é um amigo meu, esse menino tem 16 anos de idade. Aí ela começou a ouvir. E aí, naquela pegada de Big Boy, né, ela ficou fascinada. Aí disse: eu quero ir para esse programa. E moral da história, nessa época não existia celular, não existia internet, a dificuldade de comunicação era muito grande. Ela se hospedou nessa época no Hotel Samburá, que não existe mais, que era ali por trás da Riachuelo, na Cidade Alta, de Firmino Moura, grande abecedista, né? E quando ela chega no hotel, ela pede para a Mônica Lisboa, a empresária dela, ligar para a rádio. Liga para a rádio, eu pego o telefone e ela disse que a Mônica Lisboa, empresária de Rita Lee está indo para o programa. Eu não acreditei, claro. Eu digo: olha, não trota uma hora dessa de lascar e tal. E foi quando ela viu que eu não tinha acreditado, e ela chamou o Chico, e o Chico veio aos gritos, me chamava de Big. Big, Big, é verdade, Rita Lee está indo para aí. Nelsinho, eu comecei a anunciar. Eu nunca tinha visto tanta gente aparecer de um momento para outro. E nós fizemos um programaço que terminou quase 7 da noite. Que coisa! Ela apaixonada, ficou fascinada. Dentro do estúdio tinha umas 15 pessoas. No corredor da rádio, não sei mais quantas. E lá embaixo, um mar de gente. O povo com rádio ouvindo o programa. Foi um dos momentos marcantes da minha vida, da minha trajetória profissional de comunicação. O rádio continua sendo hoje um grande meio de comunicação. Um grande meio de comunicação, com uma observação a fazer. O rádio reinventou-se. O rádio hoje é YouTube também, ou seja, você tem áudio e vídeo. Antigamente, você fazia um programa de rádio, as pessoas ficavam querendo imaginar como era você. Se você era moreno, se você era branco, se você era louro, não é isso mesmo? É verdade. Hoje não, o YouTube mostra a sua cara, né? E o YouTube termina proporcionando um reforço muito grande para a sua audiência e, consequentemente, para a sua visibilidade. Agora, TP, hoje você tem um programa que é fantástico. Como nasceu o Politicando? Muito bem. Você sabe da minha relação com o Dr. Filipe Cortez. Essa relação ela surgiu em 2002, quando ele trabalhava ainda com o tio Ezequias Pegado Cortez, e eu participava das campanhas, que você sabe muito bem, Fernando Freire, candidato a governador, Garibaldi ao Senado e Geraldo. Como essa campanha foi comandada por João Santana. E eu fiquei na assessoria. E essa campanha me aproximou de Filipe Cortez, porque nós participávamos de reuniões na casa do então candidato governador Fernando Freire, e a gente saímos para jantar, saímos para tomar criou-se uma amizade, um lastro muito forte, e a partir daí nós conseguimos colocar ainda Fernando Freire, que foi um candidato de última hora, foi de última hora contra Fernando Bezerra, que era o nome que era considerado o governador de férias na época, e Dona Vilma nem candidata era, né? Mas aí aconteceu aquele problema com o Henrique não pôde mais ser candidato ao governo, foi sair a federal e Fernando Freire foi colocado ali de última hora. E mesmo assim nós conseguimos ainda caminhar para o segundo turno. Fomos para o segundo turno contra a Dona Vilma e na segundo turno ele perdeu a eleição. Mas Garibaldi foi senador da República. Então, Nelsinho, o que é que eu quero lhe retratar? Que a partir daí começou uma relação muito forte, estreita entre a gente. E daí nós começamos a viajar e fazer palestras pelo interior. Ele, claro, falando sobre a área do direito eleitoral, enfim, né, orientando os políticos como deve fazer a legislação atual, enfim, e eu na área do marketing, que eu gosto de falar dessa forma, o marketing, né? E nessa brincadeira de vai e vem, nós fomos para Pau dos Ferros em 2019,
isso foi em 2019, foi 2018, eu lembro, acho que foi 2018, fazer uma palestra lá, eu e ele, o auditório lotado, e na volta a gente começa a dizer, ele sugere, né, ele dá uma sugestão, por que é que a gente não faz um programa de rádio contando o que a gente faz dessas palestras, nesses encontros com as pessoas do interior. Eu adorei, a rádio está no meu sangue, eu sou apaixonado pelo rádio, não deu outra. Aí batemos a porta de Haroldo Azevedo, dono da 94 FM, que nos recebeu carinhosamente, assim, nos recebeu com muita atenção, com muito zelo, e nos proporcionou a fazermos o programa Politicano na 94 FM. Foi quando terminamos, fomos buscar para reforçar o programa e reforçar o nosso objetivo, Geraldo Mello, senador Geraldo Mello, e posteriormente Garibaldi Filho, senador, que você sabe da minha ligação, de várias campanhas que fiz e do carinho mútuo que temos, né? É verdade. E daí começamos os 4 com a produção de Cris Vidal. Na 94 FM ficamos 2 anos, já na 94 já começamos a ser líder de audiência, né, em termos de YouTube, em termos de audiência mesmo tradicional. Foi aí que terminamos com a partida do senador Geraldo, a gente terminou indo para 98 e estamos na 98 até hoje, portanto são 5 anos de Politicano. Hoje na 98 estamos também liderando a audiência no YouTube, o programa realmente é muito agradável. Eu e o Dr. Felipe Cortez temos assim um prazer de fazer aquele programa com muito gosto e a gente se diverte, ali não é trabalho, ali é lazer. Com certeza. Eu participei, inclusive, de verdade. 2 programas do Politicando e é gostoso você participar. Inclusive, da última vez que eu participei, estava lá presente o Garibaldi Filho. Não, o senador sempre participa. Sábado sim, sábado não. Quando a gente menos espera, ele chega. O senador a gente não convoca mais, porque ele é membro efetivo do programa. Que beleza. Então, quando ele quer, ele vai, participa, interage. E é uma figura extraordinária, você sabe mais do que ninguém. Agora, TP, você começou quando a fazer publicidade? Muito bem. Quando eu fui para a Rádio Nordeste, pouco tempo depois, eu recebi uma proposta de Silvino Sinedino de Oliveira e fui para a Rádio Poti. Por que eu fui para a Rádio Poti? Porque eu tive a oportunidade na Rádio Poti de escrever sobre música no Diário de Natal, que eu sou apaixonado por música, você sabe, mais do que ninguém sabe. E eu adoro escrever sobre o que eu gosto. E começamos a fazer as 2 coisas. E um belo dia, com o pipoco que deu na Rádio Poti, que já estava na Rádio Nordeste, o programa que chamava-se Viagem ao Mundo Pop. Eu estou em casa, era um dia de semana, não lembro bem, e quem chega bate a porta da casa do meu pai, eu era jovem, eu tinha meus 17, 18, 19 anos, morava com meu pai, minha mãe, enfim. E quem chega lá em casa era quem? Carlos Alberto de Souza, o diretor artístico da Rádio Cabugi. E ele foi lá em casa e disse, rapaz, eu estou aqui para lhe convocar e convidar para você ir para a Rádio Cabugi. E foi uma proposta muito boa, não me lembro bem, mas acho que foi o dobro do que eu ganhava na Rádio Poti. E ele me deu também essa oportunidade de escrever sobre música na tribuna. E eu terminei indo para a Rádio Cabugi, onde fiquei 9 anos. 9 anos? 9 anos na Rádio Cabugi. Eu fui, inclusive, numa matéria que Ayrton Bulhões, que você conhece muito bem, jornalista das antigas e dos bons, fez no Jornal do Brasil com seu amigo, né, retratando o diretor artístico mais jovem do Brasil. Que beleza! E aí deixei o microfone definitivamente e fiquei como diretor artístico, e nessa brincadeira foram mais 5 ou 6 anos. Um belo dia, Agnello Alves me chama e ele diz, você escreve, né? Eu digo, eu escrevo pouco e tal. Então me faça aqui esses 2 textos para, eu acho que era a Sertaneja, a Sertaneja, coisa assim, uma loja de eletrodomésticos. E aí ele me entrega esse negócio para fazer 2 textos, porque não existia agência de propaganda. A agência de propaganda era Dumbo, a única e grandiosa, né? E eu fui, acho que era Sertaneja. Criei uma pequena campanha de 4 ou 5 roteiros e desci para Agnello. Entreguei, está aí, isso 2 horas depois, 3 horas depois. Aí ele começa a ler, né? Aí olha assim para mim e disse, foi você que fez isso aqui? Foi isso. E o que é que você está fazendo aqui na Rádio Cabugi? Eu digo, dirigindo a emissora, vá ser publicitário, que a sua vez é essa. E aquilo me despertou, e eu comecei, inclusive, a ser publicitário da própria Rádio Cabugi, levando anunciantes para a emissora. Que ano foi isso, TP? 1978 para 79.
Que coisa! É. Você é bem jovem. Super. Jovem, garotão. Mas eu sempre fui responsável, apesar de porra louca, sempre fui responsável. Sempre cumpri meus compromissos, eu me estresso com atrasos, você sabe mais do que ninguém. E aí, Nelsinho, eu joguei para cima, aí comecei a fazer comércios, anúncios para amigos, foi quando surgiu o Supermercado São José, em 1981. E em 1982, já nesse ritmo, Garibaldi sai candidato a deputado estadual. E eu, juntamente com o Wellington Carvalho, que era um jornalista das antigas, primeiríssimo, talentoso, fizemos a campanha de Garibaldi de forma amadora, mas fizemos a campanha de Garibaldi. Foi quando você começou Foi quando eu bati fazer o centro. Campanha política, marketing político. Em 1982, minha primeira experiência com Garibaldi, candidato a deputado estadual. Em seguida, veio o prefeito de Natal. Aí eu já estava com outro patamar, já estava estruturado, já estava organizado e a ATP já bombando. Qual foi a campanha mais importante que você participou? A mais marcante, eu diria a você, mais difícil foi a de 90, Garibaldi candidato ao Senado. Por quê? A minha ligação era muito boa e estreita com Carlos Alberto. E eu fui fazer uma campanha contra ele. Profissionalmente falando, foi uma campanha contra ele, Nelsinho. Foi um aprendizado excepcional que eu tive profissionalmente falando, porque eu tinha que superar a inteligência de Carlos Alberto, a astúcia de Carlos Alberto, e fazer Garibaldi ganhar a eleição e ajudá-lo a ganhar a eleição, e ganhamos a eleição. Que beleza! Vamos dar só um tempinho para a gente entrar no segundo bloco, senão o diretor enlouquece, que ele já mostrou o reloginho 3 vezes, dizendo que está na hora de entrar no segundo bloco. Pergunta ao diretor se a audiência está boa. Não saia daí. Nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Programa Ponto de Vista, com Nelson Freire. Daqui a 20 anos, muita coisa vai mudar no mundo. Os carros autônomos estarão por toda parte. A inteligência artificial vai fazer parte do nosso dia a dia. A biotecnologia vai eliminar doenças e nos ajudar a viver mais. As relações vão ficar mais próximas ou mais distantes. E todo mundo, dizem, vai falar a mesma língua. Mas por enquanto que o futuro não chega, você pode se preparar da melhor forma, aprendendo novos idiomas, diminuindo distâncias e fazendo o seu mundo maior. Nestes 20 anos, o Senac Idiomas comemora suas conquistas, ajudando você a chegar aonde você quer estar. Senac Idiomas, 20 anos, celebrando seu futuro. Programa Ponto de Vista, com Nelson Freire. Esse programa também tem o patrocínio da Esterbon, moderna indústria que produz sorvetes, picolés, água, gelo mineral, polpa de fruta, cobertura e casquinho para sorvete. E voltamos ao nosso bate-papo tão esclarecedor, tão bacana, que nós estamos tendo com Tertuliano Pinheiro. TP, eu me chamo de TP em função da sua agência, empresa. Claro. Quais os cases mais importantes que você presenciou em campanha? Bem, não é bem presenciar, que eu pude desenvolver, né, e que foram vitais assim para a virada de jogo. O primeiro assim que me chama, que eu vou voltar no tempo, foi Ceramirim, a campanha de Peixoto, candidato a prefeito de Ceramirim. Nós fomos convocados e já na reta final da campanha, assim, faltavam uns 4 meses, Dona Edinólia, esposa do querido senador Geraldo Melo, disparada em primeiro lugar com 62%, e já era prefeita eleita, né? Já era prefeita eleita, Peixoto era o 3º para 4º, ele sentado na cadeira de prefeito. E eu fui para Ceramirim, começamos a mergulhar.
entender o porquê daquela situação caótica que se encontrava a campanha dele. E numa pesquisa que eu fiz nessa época, a Perfil trabalhava com o senador Geraldo e eu trabalhava nessa campanha com a Consulte. E quando eu recebo a pesquisa da Consulta, eu me assusto com a rejeição elevada dele, em torno de 27%. Eu digo, é impossível virar esse jogo. E Peixoto começou a me registrar que tinha muita obra na cidade, que tinha feito muita coisa. E aí eu cheguei e disse, eu queria que você, Peixoto, ligasse para os seus principais secretários, 5, Educação, Saúde, Transporte, enfim, e que eles levantassem com urgência tudo que foi feito na sua gestão. E aí, Nelson, o Wellington foi no dia seguinte para lá e voltou, nessa época, a agência física, né? Voltou com... Meu amigo era papel que não acabava mais. Jogou em cima da mesa e disse, tem alguma coisa errada. Digo, olha isso, por quê? Disse, olha, que tudo é obra que Peixoto fez. Eu digo, não é possível. E aí eu fiquei desconfiado. Liguei para Peixoto, disse, Peixoto, eu preciso do seu motorista amanhã, 7h30 da manhã, eu estou na sua casa. Ele disse, venha para cá para tomar café comigo. Eu disse, preciso do seu motorista, porque eu quero visitar algumas dessas obras e fotografar. Conversa fiada, eu queria constatar se era verdade ou não. E eu, claro, não fui a dizer, eu quero ver se é mentira ou verdade, não podia dizer isso. E no dia seguinte estávamos eu, o Wellington Paim, Fernando Lessa, que era o secretário dele, o secretário mais importante da gestão, circulando por essas obras. Estádio municipal, não sei das quantas. Chegávamos lá, o estádio estava construído. Não tinha uma placa. E aí, de repente, naquela lista de obras, tinha lá a construção de 2.700 casas populares. Claro que em parceria com o governo federal, mas tinha a contrapartida do município. Eu cheguei para o motorista deles, me leva aqui nessa cidade, que era uma cidade, 2.700 casas. Quando nós chegamos, que vimos o mar de casa, eu digo, olhei para trás e disse, não vamos perder essa eleição, não. Vamos para cima. Não sei se vou ganhar, mas a gente não vai ficar na situação que está. E já voltei com o conceito da campanha pronto. Foi Peixoto quem fez. Já voltei no caminho, já disse para todos eles lá. Aí eu mando o Wellington para ir para fazer uma supervisão na cidade, enquanto eu estou produzindo tudo isso. E o Wellington fica circulando pela cidade durante 2 dias e volta da cidade com uma informação, se tem alguma coisa errada. Por quê? A pesquisa dizia que Peixoto estava desgastado, Peixoto estava ausente, que Peixoto era preguiçoso, enfim. O que é que está havendo? Tem, cada carro de som que passa com um jingle diferente. Nelson, foi tanta dificuldade que a gente enfrentou para poder dar o nó, que você não tem noção. Trabalhávamos até 2 da manhã, 1 da manhã, para poder dar conta, para poder virar, porque era pouco tempo, eu só tinha 3 meses para virar o jogo, 4 meses no máximo. Viramos. E essa virada foi até. Por isso que eu quero contar essa história do jingle. Por quê? Quando o Wellington Paim me traz essa informação, eu digo para Peixoto, eu quero uma reunião com todos os motoristas de carro de som que você tem na campanha. Amanhã está resolvido. Ele era muito disciplinado. No outro dia, na casa dele, estavam lá, eram 21, eram 19 carros de som. Todos os motoristas perfilados. Aí eu comecei a conversar com todos eles. Disse, eu queria que vocês fossem no carro de vocês e trouxessem todos os CDs, na época era CD, que vocês têm de música da campanha. Os caras saíram, aquele mar de gente saiu, daqui a pouco eles voltam. Aí eu pego um dos caras lá, me entrega aí, meu amigo. Quando ele me entregou, eu quebrei na frente de todo mundo. Morreu isso aqui, joguem fora, quebrem esses discos todos aqui. Todo mundo impactado com aquela situação. E eu digo, a partir de hoje nós vamos tocar esse jingle aqui, que era o jingle já pronto, com Luiz Gonzaga, dizendo que foi Peixoto quem fez, mostrando todas as obras. E a música foi sua? A música foi minha. Você adora a música. Adoro, Nelson. Realmente. Adoro. Tive banda de rock, né? Eu tive banda de rock, CPU Som, né? E foi marcante e tal. O CPU Som só acabou por um detalhe, que Laércio, o dono da escola, animadíssimo com a banda, porque a banda começou a ser notícia nos jornais, nessa época não era rádio ainda, né? Notícia nos jornais, notícia na televisão, demos entrevista na TV Globo, chegando em Natal nessa época, na época era TV Universitária e TV Globo só. Desculpe, TV Ponta Negra, TV Globo veio depois, meu Ponta Negra foi a primeira. E demos entrevistas, enfim, e Laércio animou-se com o crescimento, com o sucesso da banda, que favorecia a escola. O nome da banda era CPU Som. O colégio era Colégio Pré-Universitário. E começamos a ter algumas regalias, como os músicos da banda. A gente não ganhava R$1, todo mundo fazia por prazer. Dinarte Júnior, que era o nosso baterista, tinha morado 8 anos nos Estados Unidos,
era filho do dono do Saravá. Lembra o Saravá na Praia do Meio? Perto da Casa da Música de Jaime Calado? Isso. Muito bem. Lá tinha toda a infraestrutura de equipamentos, de guitarra, de baixo, de bateria, tinha tudo. Então a gente ensaiava lá. E como a gente ia ter ensaio, nós tínhamos liberação. Né? Nós estávamos ausentes da sala de aula, mas marcando presença. E aí a turma começou a observar aquilo. O primeiro a me pedir um espaço na banda sem tocar lufas foi Renato Tisso Dantas, que foi vereador de Natal e presidente da Câmara. Renato foi o primeiro integrante da banda. E aí eu disse, Renato, você toca o quê? Ele disse, nada. Então você disse que vai tocar pandeiro. E aí começamos a enxertar. Por quê? Porque nós tínhamos essa regalia. Ensaio da banda, nós éramos dispersados da sala de aula. E, de repente, um belo dia, depois de mais ou menos uns 8 meses a 9, no máximo um ano, o dono da escola, Laércio, que era professor de química, física, não lembro agora, fugiu, espetacular como professor também, ele entra na sala de aula dos 47, 50 alunos, tinha mais ou menos só 15 dentro da sala de aula. O resto estava no ensaio da banda. Ele saiu fumaçando, entrou do Saravá, quando chegou lá, estava toda a galera tomando cerveja, comendo salgadinho, aqueles troços todos, a gente realmente ensaiando, e a galera toda curtindo, namorando, se beijando. Ele entrou, acabou a banda naquele momento. Oh, meu Deus. O mundo perdeu uma concorrência dos Beatles. Viu? Uma grande banda. Uma grande banda, era uma grande diversão da gente, na verdade era isso. Agora, TP, eu vou só mudar o assunto, claro, porque está bem pertinho de terminar o programa. Como é que você vê o quadro político brasileiro e local atualmente? Nelson, está fervendo, em primeiro lugar. Segundo lugar, está fervendo. Segundo lugar, é cedo para você fazer uma radiografia, sabe, de quem pode vencer e quem pode perder, porque o que é que eu quero dizer a você? Eu fiz 53 campanhas. Nesse universo aí de experiência que tenho, eu já vi campanha vitoriosa terminar perdendo, e já vi campanha perdida terminar vencendo. Em campanha política, eu só não vi vaca voando. Então, o que eu quero dizer a você é que, sabe, é igual a nuvem. Hoje está ali, amanhã está acolá. A insegurança tem alguma coisa a ver com isso? Pode mudar os resultados? Pode. A insegurança, a estabilidade econômica, tem uma série de coisas que mudam a situação. Né? Eu acho que você está falando em nível de governo, não é isso? É. Né? Então, em nível de governo, eu acho que é preciso que os candidatos, porque a gente não sabe nem ainda quem são os verdadeiros candidatos, né, Nelsinho? TP. Diga, querido. Infelizmente, o programa é tão rapidinho. É uma grande raiva que eu tenho de mim mesmo, porque faço esse programa de 30 minutos. Mas, Nelsinho, você é um vencedor. Você faz esse programa há 15 anos. Cara, é uma história. Eu tenho politicando com o doutor Felipe Cortez, Cris Vidal e agora Dioclésio Neto, há 5. E você tem há 15. Cara, não se mantém no mercado 5 anos, 6 anos, 10 anos, 12 anos, 15 anos, sem êxito, sem representatividade, sem conceito e sem verdade. E você é um cara que está de parabéns pela importância que você tem hoje para o campo da comunicação, do legado que você deixou como secretário de Estado que você foi, como político sério que você foi, como presidente da Assembleia Legislativa que você foi. E eu falo de cátedra porque foram 4 campanhas suas e convivi com você 16 anos, Nelson, diretos. É verdade. Então, eu sei não é só da sua competência, do seu talento, mas, sobretudo, da sua índole. E não é à toa que você, há 15 anos, faz esse programa e esse programa tem sucesso. Agora, me permita um comentário final, en passant. Você está fazendo falta na política do Estado. TP, eu vou pensar seriamente no que você está propondo. Então, meu amigo, a gente precisa sim de pessoas como você e como tantos outros que eu já pude citar aqui. Muito obrigado. TP, e muito obrigado também por você ter aceitado o convite de participar desse programa tão bacana. Deixa demagogia barata, foi um prazer danado, você sabe disso. Grande abraço, continuado o êxito do Politicando e em breve obrigado. A gente vai se ver novamente. Muito obrigado, cara. Muito obrigado, Nelsinho. E a você, meu amigo telespectador, telespectadora, só me resta agradecer sua costumeira audiência. Saiba que no próximo Ponto de Vista traremos outro assunto do seu interesse.
Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado. Quem sonha junto, realiza. Esterbom, é Esterbom.